Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre people pleaser. Essa palavra apareceu aí há umas 2-3 semanas atrás, que eu vou portuguesar um pouco aqui, tá? Que é quem, né? Quem é essa pessoa? Quem é o people pleaser? Quem é a pessoa que tá sempre querendo agradar todo mundo? Os bonzinhos, aquelas pessoas que são agradáveis, elas evitam conflitos, elas se calam porque elas não querem incomodar ninguém. E além disso tudo, que eu acho que entra um ponto que é o ponto pior, né? Nessa pessoa, quando a gente começa a observar, é que além dessa pessoa ter uma preocupação de ser sempre agradável, evitar conflitos, não incomodar ninguém, a pessoa ainda muitas vezes vive em busca de aprovação. Então, tem muita insegurança e fica buscando no outro a aprovação daquilo que ela acha que ela precisa ser ou não. Agora, olha só, se você é uma pessoa que se preocupa em agradar o outro, uma coisa começa a acontecer. A nossa preocupação em agradar o outro faz com que eu me coloque em situação de alerta. Porque para eu conseguir responder adequadamente ao que o outro está me trazendo ou à emoção que ele está expressando, eu preciso estar atento para observar e, a partir da minha observação, conseguir ajustar o meu comportamento para evitar situações de desaprovação. Então, além de eu ficar o tempo todo preocupado com o que esse outro está pensando, o que vai acontecer na prática é que essas pessoas vivem numa situação de alerta. Qual que é o problema do alerta, né? Você ter o corpo no estado de alerta o tempo todo. Isso provavelmente vai gerar quadros de ansiedade. Então, pessoas que estão muito em alerta, elas tendem a vir para uma ansiedade. E a verdade é que a grande maioria das pessoas nem percebem que elas são assim. Eu costumo dizer, né, que existem os bonzinhos, aqueles que percebem, entendem e conseguem ver como eles são. E existem aquelas pessoas que elas nem se dão conta do quanto que elas tentam agradar todo mundo o tempo todo. E sabe quem é essa pessoa? A pessoa que cede. A pessoa que você fala, você quer comer em que restaurante? Ela fala o que você achar melhor. Você quer viajar para onde? Para onde for melhor. Ah, não, então... Não, mas dessa vez você escolhe. A pessoa fala, então eu quero viajar para o Rio de Janeiro. A outra fala, não, Rio de Janeiro não é bom. Vamos para São Paulo. A pessoa fala, não, tudo bem. Aí você fala, mas por que você cedeu? Aí a pessoa fala assim, eu não me importo. Eu não me importo de ceder. Mas como é viver uma vida inteira vivendo em função dos desejos do outro? Porque o que nós sabemos? Se a gente não fala para o outro o que nós queremos, o que nós desejamos, nós vivemos a história do outro. E essas pessoas, né, a pessoa que é muito people pleaser, quer sempre agradar, elas acabam se ajustando muito em cada contexto que elas entram. Deixa eu te dar algumas características gerais para você entender sobre quem nós estamos falando hoje. São pessoas que normalmente, vou te dar 6 características, tá? Normalmente, pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que têm medo de decepcionar. Por que você não faz isso? Porque eu tenho medo de decepcionar. A pessoa distorce a verdade para agradar. Então, você está comendo um negócio que você acha ruim e outro fala, e aí, você gostou? Você fala, não, tá gostoso. Assim, não, mas você achou ruim? Não, é porque às vezes eu prefiro comer um pouco mais salgada, mas não, tá muito delícia isso aqui. A pessoa não consegue dar um feedback verdadeiro, e quando ela dá, ela distorce na preocupação de agradar o outro. Então, essa é uma característica. Quarta característica, prioriza os outros em detrimento de si. Olha só, se você é uma pessoa que tem um bebezinho na sua casa,
significa que nesse momento aquele bebezinho precisa muito de você, muito, muito de você. Precisa de você a ponto de você, a vida dele está em risco por causa disso, ok? Então, o que nós vemos quando a maternidade chega na vida das mulheres? Elas ficam um ano, ou talvez um pouquinho mais, que a vida delas passa a orbitar em torno daquela criança. Aquela criança se torna prioridade. Ok, a gente entende, essa criança precisa daquela mãe, né, daquela família para sobreviver naquele momento. Só que o que era para durar um ano, dura 20. Aí o que era uma necessidade de 6 meses, que você precisava, naquele momento, cuidar um pouco mais do outro para depois você olhar para você, aquilo se torna uma vida inteira. E aí a pessoa acaba fazendo o quê? Qualquer coisa é mais importante que ela. Você quer ver um treino que eu fico me fazendo em relação à minha agenda? Eu tô atendendo, né? Hoje é a minha principal atividade, então tô na clínica. E a clínica é muito volátil, né? Quem atende sabe, entra e sai paciente o tempo todo, quase. A semana toda você tá ajustando o horário, alguém não pôde, aconteceu um acidente, outro cancelou, outro quer remarcar, outro precisa de um outro dia, o outro teve uma crise e precisa de uma segunda sessão naquela semana. E nessa loucura, o que normalmente eu me vi fazendo? Normalmente, várias vezes eu me vi fazendo o quê? Pode não sei o que lá. Aí eu entrava na minha agenda, aí eu desmarcava um compromisso que era eu, e aí eu remarcava aquele paciente. Muitos psicólogos entram em situações de burnout porque não conseguem priorizar eles em detrimento dos outros. Quando você tem uma necessidade de agradar profundamente alguém, o que você começa a fazer? Eu tiro o que é meu, eu tiro o que é importante para mim, para quê? Para eu atender o outro, para o outro não ficar chateado ou se sentindo mal em relação àquilo ali. Então, essa é uma das características. Quinta característica, essa aqui, se você se encaixar, provavelmente você é essa pessoa, tá? Quinta característica, sentem culpa ao colocar limite nos outros. Eu observo o paciente que ele tem dificuldade de dizer não, e você começa a trabalhar a necessidade de dizer não, e ele começa a dizer não, né? Ele não sabia, ele está aprendendo, ele começa a ver que aquilo é importante, então chega a hora de praticar. Quando eu falo não para alguém, eu coloco um limite, eu falo, a partir daqui você não passa, não vai dar para ir, a gente vai ter problema se você ultrapassar o meu limite. Qual que é o problema de eu colocar limite em alguém? Não deveria ter problema nenhum, porque todo mundo tem limite. Como o nosso carro, que precisa de limite para funcionar no trânsito sem bater, nós indivíduos temos individualidade, mas estamos numa sociedade. Para a coisa dar certo, eu vou ter que ter um encaixe do limite. Termino o meu limite, começa o limite do outro. Quando eu não coloco o limite, o que esse outro faz? Ele me invade. Então, esse outro começa a decidir qual roupa que eu uso, esse outro começa a decidir qual amigo é bom para mim, qual amigo não é bom para eu ter. Porque esse outro vem e invade o seu espaço. Aí você aprende a dizer não e agora você precisa colocar limite. Quando esse outro vem invadir porque ele está habituado a fazer isso, ele vem e você fala não. Você fala, não é para fazer mais isso comigo. Essa roupa? Não, eu gosto dessa roupa, eu estou me sentindo à vontade com ela, então sim, eu vou sair com essa roupa. Opa, você acabou de colocar limite no outro, o outro nunca tinha percebido esse limite. Só que qual que é o problema? Normalmente, quando você nunca fez e você começa a fazer, a primeira emoção que vem é a culpa. Aí a mãe se sente culpada porque está colocando limite na criança. A mãe se sente culpada porque, poxa vida, por que eu não vou dar o iPhone para eles? Foi uma semana tão cansativa para todo mundo. E aí, na nossa dificuldade de colocar limite e na nossa dificuldade ainda maior de lidar com as nossas culpas, a gente começa a não conseguir fazer, porque colocar limite a alguém é colocar esse outro alguém numa situação de desconforto. É isso que vai acontecer. Quando a pessoa começa a fazer isso, ela vai relatar o quê? Culpa. Eu me sinto culpada. Agora, a sexta característica, se você se encaixa nela, provavelmente você é sim um people pleaser.
Que é, sabe o quê? Você se sente desconfortável, você se sente mal com você quando você sabe que tem alguém chateado com você. Ah, gente, isso aqui é batata. Eu tenho uma amiga minha, ela é uma pessoa extremamente simpática. Ela é pessoa extrovertida, aonde ela chega, ela faz amigos, ela termina os relacionamentos, ela fica amiga das pessoas, da família. Ela é a pessoa que todo mundo quer ser amigo dela. E ela é amigo de um monte de gente. Até que ela se envolveu no rolo. A amiga dela não gostou do negócio, deu uma treta e a menina falou: eu não quero falar com você, não me ligue, e acabou. Essa amiga minha, ela ficou mal. Ela ficou mal. Eu falava: tá, mas o que você fez de errado? Não fiz nada de errado. Eu falei: mas por que você tá mal? Não, porque ela tá brava comigo. Eu falava: tá, mas qual o problema que ela tá chateada com você? Não, as pessoas não ficam chateadas comigo. Opa! As pessoas não ficam chateadas comigo, provavelmente é porque você não coloca limites. Porque todo mundo fica frustrado quando recebe limite. Todo mundo que é mãe e pai aí já viu uma criança dando birra, por quê? Porque você colocou limite, porque você falou que não ia ter o sorvete aquele dia, né? Que você falou que não, que aquele era sim o horário que ele ia dormir e acabou. Quando isso acontece e o outro fica chateado, porque é um direito do outro sentir, eu começo a me sentir desconfortável. Por quê? Porque ninguém pode estar bravo ou chateado comigo. Se a sua preocupação é que ninguém pode estar bravo ou chateado com você, você provavelmente tem uma necessidade, talvez quase patológica, de agradar as pessoas. E nem te conhece, mas provavelmente isso afeta em muito a sua vida. Nós chegamos na vida adulta, né? Se eu chego na vida adulta sempre nessa preocupação de agradar, o que o outro vai pensar, o que vai acontecer, como que eu faço isso, como que eu não faço isso. Essa preocupação é você vivendo numa redoma. Porque se eu passo a minha vida o tempo todo pensando no próximo comportamento que eu vou ter, mas antes de fazer ele, pensando como que você vai interpretar ele, isso vai gerar muito problema. A gente chega, né? Infelizmente, muitos adultos, muitas mulheres que chegam, eu atendo homens também que chegam no perfil homem bonzinho, né? Façam qualquer coisa comigo que eu não ponho um limite, né? A gente vê esse padrão muito também marcado nas mulheres agradáveis, preocupadas, anfitriões e nananã. E a pessoa vive na preocupação com o outro, que o que a gente começa a ver? A pessoa vai ficando doente, ou vai perdendo a vida. A gente se encanta com os filmes de zumbis porque a gente está vivendo numa era que a gente está rodeado de zumbis. Ou estamos drogados para não sentir a vida, ou estamos alienados nas nossas redes sociais e etc e tal, ou estamos trabalhando em coisas que nós não gostamos, sendo pessoas que nós não queremos, para agradar pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, né? Então, esse é o perfil. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você se encaixa nesse perfil, eu tenho certeza que você não queria estar nele. Não tem ninguém que quer ser bonzinho, que o mundo inteiro bate na pessoa e a pessoa não consegue nem reagir à situação. Ninguém gosta de ser assim. Por que isso acontece? O Winnicott, ele vai defender que a falta do vínculo seguro, né? Eu falei sobre isso numa live anterior. Esse vínculo afetivo volátil, instável, ele vai gerar muitas consequências. Se eu tenho esse vínculo que não é muito seguro afetivamente, então eu sinto que eu tenho, mas eu posso perder. Eu acho um ambiente que é invalidante, um ambiente de crítica, um ambiente que pune qualquer expressão emocional, um ambiente que critica a espontaneidade, que critica a criatividade. Quando a criança, né, criança espontânea, você espontâneo querendo viver a vida, começa a receber crítica e paulada, e eu preciso disso, eu preciso do grupo, mas o vínculo não é seguro, o que eu faço? Ele vai falar que o resultado disso vai ser um falso self. O que é o falso self, né? É um ego que agora ele forja uma armadura
para ele sobreviver. Muitos de nós nos tornamos pessoas na nossa vida adulta que nós não gostamos, e uma parte disso foi forjada na nossa infância, na armadura que nós mesmos construímos para a gente conseguir se proteger da onde? Da nossa família, se proteger daquele ambiente. Deixa eu te dar uma outra palavra para essa armadura do ego, né? Deixa eu traduzir isso aqui de uma outra forma. A gente fala isso de uma outra maneira hoje. Camuflagem social. Eu lembro uma vez, umas amigas minhas estavam aqui em casa, a gente estava conversando, e aí uma delas falando do trabalho dela, que ela detestava o trabalho dela e tal, nananã. E que quando ela chegava lá, ela era uma outra pessoa. Ela falou, eu disfarço tão bem, mas eu disfarço tão bem, que tem hora que eu tenho medo de confundir o personagem. E eu começar a não saber quem sou eu, ou saber quem sou eu numa interpretação. Por que isso acontece? É uma armadura, é um modo que eu aprendi de me colocar no mundo para eu evitar situações até mesmo de perda dos meus vínculos. Só que no momento que eu começo a fazer isso, o que nós observamos? Quando eu camuflo muito porque eu preciso do afeto, porque eu preciso daquela relação, porque eu tenho uma dependência, eu preciso da validação daquele outro, isso se constrói uma prisão. E aí o nome da prisão tem uma placa que a gente cola nele. O nome da prisão chama-se O que vão pensar de mim. Se você é a pessoa que antes de fazer qualquer coisa se pergunta o que vão pensar de mim, você provavelmente tem muito potencial se você já não for uma pessoa que vive para agradar os outros. Você quer ver uma característica muito comum desse tipo de personalidade? São pessoas que têm dificuldade de sentir raiva. As minhas pacientes boazinhas, elas têm dificuldade de sentir raiva. E é muito interessante porque quando sentem, o relato é como se estivessem sentindo uma coisa muito ruim. Nossa, essa semana foi muito ruim. Por quê? Porque eu senti raiva. E qual parte é ruim do sentir raiva? E aí eu explico, olha só, a raiva me ajuda a estabelecer limite. Quando você vai meter a mão na comida do seu cachorro, ele faz para você, ele tá rosnando porque ele tá te sinalizando um limite. Não passe daqui. Só que a raiva, ela normalmente não é muito aceita, muito menos, nas mulheres. Então, meninas que têm muita espontaneidade e que começam a ter uma expressão de raiva, isso vai ser punido muito rapidamente. Mas olha só, se eu tenho que sentir raiva e eu não sinto raiva, o que vai acontecer a longo prazo? Sabe o que acontece a longo prazo nesse processo? Eu começo a não reconhecer mais as coisas que eu sinto, eu começo a ter dificuldade de me posicionar, eu vou começar a ter um monte de relação desequilibradas e muitas vezes, isso é muito característico, você começa a ter expressões emocionais que eu tô chamando aqui de 8 e 80. É a pessoa boazinha, é agradável, todo mundo gosta, ela é uma lady, ela nananã, aí um dia parece que ela surta e que tem um demônio que invade ela e ela grita, ela vira um bicho e as pessoas até se assustam porque não entendem aquilo. Isso é uma expressão 880. Essa expressão fala de uma falta de gerenciamento emocional. É muito difícil a emoção escalonar. Pode acontecer, mas normalmente não escalona. Escalona porque a gente potencializa. A gente potencializa porque a gente não gerencia adequadamente. Por que a gente não gerencia? Porque a gente reprime. A gente não sente. Eu não aprendo a gerenciar. E quando ela vem que eu não suporto? Aí eu grito. Aí o que o contexto social faz? Mas você tá descontrolada. E aí pune novamente a expressão emocional de raiva. Então, eu venho de um contexto que eu preciso agradar, eu tenho vínculos fracos, eu tenho muita crítica, eu tenho muito medo, eu tenho muita invalidação, eu tenho críticas sobre quem eu sou. Quando eu vou ter raiva para conseguir colocar o limite no meu pai e na minha mãe, eu sou punido por isso, eu não expresso raiva.
que vai acontecer? Baixa autoestima, ansiedade, depressão, sensação de vazio, solidão e uma sensação comum que essas pessoas relatam é a sensação de não serem vistos. Parece que as pessoas não me escutam. Parece que não existe nenhum lugar que eu consiga pertencer. Eu estou passando pelo mundo e eu estou passando de maneira invisível. Você sabe por que o índice de suicídio é tão alto no nosso país? Porque as pessoas se sentem invisíveis. E ao se sentirem invisíveis, elas sentem que a vida delas não tem significado. E aí, se não tem significado, é melhor não ter vida. E por isso que a gente tem taxa alta de suicídio no nosso país. A verdade é que nesse processo, o que nós fazemos? A gente vai sacrificar a nossa autenticidade. Para quê? Pelo pertencimento. Gente, tem um monte de gente, eu conheço algumas pessoas, não posso falar, mas tem um monte de pessoas gays em relacionamentos héteros. Por que a pessoa afogou a autenticidade dela? Por que ela matou? Por que ela reprimiu a sexualidade? Por que ela fica num casamento hétero e sai aqui à noite e vai transar com os caras? Porque chega a hora que aquilo atravessa que a pessoa nem dá conta. Por quê? Por que a gente mata o nosso desejo por ser empresário e vai para um serviço público ou o contrário? Às vezes deseja o serviço público, mas imagina, como que eu vou falar isso para minha família? A gente pega a nossa autenticidade e a gente mata ela. Para quê? Para pertencer, para encaixar, para que aquele grupo familiar esteja feliz comigo. Ok? E aí eu caso para me encaixar, para que as pessoas na igreja fiquem felizes comigo fazendo aquilo ali. E aí no final, nós nos tornamos pessoas que nós não gostamos de ser. E você sabe qual que é a verdade? Essas pessoas continuam desencaixadas, porque elas só estão fingindo o encaixe. Então, o relato é, eu tô no casamento, mas eu me sinto só. Eu tô no trabalho, mas eu não fico feliz. Eu encontro com a minha família e a sensação que eu tenho que se eu tivesse ali ou que se eu não tivesse ali, tanto faz. Você sacrifica o seu pertencimento, você sacrifica a sua autenticidade pelo seu pertencimento, se torna uma pessoa que você não gosta, para estar encaixado, que na verdade não se encaixa, e você continua sozinho. E aí você continua sozinho e continua se achando uma merda, porque você é uma pessoa que você nem gosta de ser. Esse é o people pleaser. Essa é a consequência do deixa eu agradar todo mundo o tempo todo. Tem um custo e é um custo emocional alto. Tudo bem? Falei muito, né? Olha só, vou caminhar para o final, tá? Prometo que agora eu vou encerrar esse aqui. Porque, como você sabe, porque eu falo isso aqui toda semana, eu sou uma pessoa otimista. Então, eu realmente acho que isso aqui é importante. Antes de eu entrar na live, a minha esposa falou assim, vai lá, arrasa, pensa em alguém que você conhece, pensa em alguma amiga sua que você conhece. Eu falei, mas eu conheço tanta gente assim. Eu falei, eu tenho tanta paciente boazinha que não tá para contar no gibi. E é muito interessante porque eu tenho muitas pacientes que têm dificuldade de sentir raiva. A raiva não é uma emoção que vem facilmente. E a verdade é que para eu conseguir quebrar esse padrão, uma das coisas que eu vou precisar fazer é me permitir sentir. Olha que coisa maluca. Porque você vai precisar sentir uma emoção que você não sente. Como que eu faço isso? Esse é um grande desafio. E a gente não sente porque, normalmente, o que as pessoas boazinhas fazem quando acontece alguma coisa que ultrapassa o limite delas? Elas passam pano. Ah, não, é que hoje ele estava estressado, por isso que ele falou comigo desse jeito. Ah, não, é porque aconteceu outra coisa e nananã. São pessoas tão empáticas. Se você é uma pessoa muito empática, você provavelmente tem dificuldade em relação a isso. Pessoas muito empáticas, elas têm muita dificuldade de colocar limite. Por quê? Ah, não, porque eu entendo o que o outro está passando. Não sente, por quê? Empatia é demais. Eu sempre falo, empatia demais também vai te prejudicar.
Ok. Então, como que eu sinto uma emoção que eu não sinto? Se eu preciso começar a sentir raiva, você precisa parar de passar pano. Então, quando acontece a situação, tem que olhar a situação e falar a situação o que ela realmente é. Por quê? Porque se você começa a nomear adequadamente, as emoções começam a aparecer de uma outra forma. Então, quando o meu chefe é invasivo e fala uma coisa e a minha tendência é chegar lá e consertar, e naquele momento eu decido ficar calada, e eu opto por ficar calada, e ao ficar calada eu penso, esse cara tá invadindo o meu espaço. Eu fico calada e meu coração começa a sentir o quê? Raiva. Você precisa, se você não sentir raiva, você precisa começar. Eu lembro uma vez eu cheguei e eu não sou uma pessoa muito preocupada em agradar pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, então eu normalmente consigo colocar limite com uma certa facilidade. E aí eu lembro um dia eu cheguei numa sessão com uma paciente minha, a gente estava discutindo sobre raiva, e ela virou para mim e falou assim, você sente raiva? Eu falei, sinto. Ela falou, você sente muita raiva? Eu falei, eu sinto muita raiva. Ela falou, você sente raiva do quê? Eu falei, nossa, eu sinto raiva de tanta coisa, você quer que eu te fale? Ela falou, quero. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu sinto falta das pessoas que são hipócritas, eu sinto falta das pessoas que condenam e criticam outros por coisas que elas mesmas fazem, só que fazem de uma outra forma. Eu sinto raiva de um congresso que governa para eles mesmos. Eu sinto raiva de viver num país que tem desigualdade social e a verdade é que tá ninguém nem aí para isso. Eu sinto raiva de viver num país que eu sinto que as pessoas têm um analfabetismo político. E aí eu comecei a fazer uma lista. Eu sinto falta das pessoas cristãs que criticam e a última coisa que elas têm na vida dela é Jesus. Olha, eu fiz uma lista de coisas que me irritam. Falei, no final das contas, eu tenho raiva da sociedade. Aí ela começou a rir. Ela falou, sabe de uma coisa? Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu acho que eu devia sentir raiva disso tudo. Porque agora que você tá falando, eu tô pensando que isso também me deixa com raiva. A raiva é uma emoção importante. E aí, essa paciente, um tempo depois, chegou na sessão e falou, essa semana eu surtei. O que aconteceu? Ela tinha passado por raivas e ela tinha colocado alguns limites. Virei para ela e falei, olha só, o dia que você chegar aqui na sessão e você me contar que você gritou e xingou alguém de cima a embaixo, nesse dia você teve um acesso de raiva. Antes disso, nada disso é surto, tá? É raiva normal. A gente quase patologizou a expressão de raiva. A expressão de raiva te ajuda a colocar limites. Se você não sentir raiva, você vai ter normalmente problema nas suas relações e provavelmente você vai se sentir desrespeitado a maior parte do tempo da sua vida. Porque a verdade é que o limite ele vai precisar existir em absolutamente todo o contexto da sua vida. Senão você vai ter um problema sério, ok? Então, olha só. Quero sair desse padrão? Precisa aprender a sentir raiva. Raiva é a emoção que você precisa para mudar o lugar do agradável e bonzinho demais, ok? A segunda coisa que você precisa fazer, você precisa aprender quais são os seus limites. Muitas vezes a gente não expressa também porque a gente não sabe. Aquilo é o quê? E a gente não sabe os nossos limites porque nós nunca aprendemos a verbalizá-los. A gente não é nem muitas vezes autorizado. Isso significa que o outro... E aí, olha só, deixa eu voltar aqui para você entender isso aqui. A gente precisa ouvir os nossos limites para comunicar o outro. Muitas vezes nós estamos sendo violentados numa determinada relação, não porque o outro quer ser violento com você, mas a violência acontece por causa do seu silêncio. E aí, enquanto eu não consigo verbalizar os meus limites para o outro, eu nunca sei se o problema sou eu ou se o problema é o outro. E aí, normalmente, na nossa cultura, que manda a mulher achar que o problema é ela, a maioria, tá, não vou falar a maioria, mas uma grande parte das mulheres paga do perfil bonzinho. Mulher boa, recatada do lar. Ok? Você precisa verbalizar. Eu quero sair desse lugar, eu preciso verbalizar.
O que que vai acontecer a partir daí? Aí é uma outra questão. Eu costumo brincar muito com os meus pacientes. Quando eles entram na ansiedade do daqui a 5 anos, né? Na nossa cabeça ansiosa, eu falo, peraí, vamos resolver um problema de cada vez. Qual que é o primeiro problema? Você precisa se ouvir, você precisa colocar limite, você precisa expressar o seu limite. Se o outro vai te respeitar ou não, é um segundo problema para você avaliar. A gente tem tanto... Olha que coisa maluca. Nós temos medo de colocar limite, porque nós já achamos que o outro não vai respeitar o nosso limite. E aí, no momento que eu for desrespeitada, eu não vou saber o que fazer, eu não vou ter coragem para fazer nada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem colocar. Ah, não. Colocar não. Eu prefiro nem saber. E aí, quando a gente escolhe não saber, a gente escolhe continuar tomando Rivotril, a gente escolhe continuar mesmo num processo terapêutico, num quadro de dependência emocional, porque a gente tem tanto medo do final que a gente nem começa. Começa! Tenha coragem para começar. Ah, o que eu vou fazer com isso? No próximo passo você vai decidir. Você precisa fracionar as etapas de mudança na sua vida, senão fica muito difícil delas acontecerem. Fiz isso, coloquei o limite, consegui expressar, tá na hora de você começar a se fazer perguntas difíceis. Agora começou essa hora. O outro tá me respeitando? Como que eu me sinto? Como que eu me percebo agora? Deixa eu te dar uma dica, tá? Você que tá me escutando aí, pega essa dica. Perceba o que você sente. Então, faça o seguinte exercício na próxima semana. Sempre que alguém aparecer na sua frente ou que alguém sair, perceba como você se sente. Porque olha só, quando eu tenho uma relação de afeto, que eu me sinto amada e que eu me sinto segura, quando essa pessoa sai, eu me sinto mal, porque eu perdi algo que é valoroso para mim. Eu tenho saudade, eu fico querendo ver aquela pessoa, ok? Então, se o seu namorado, marido, esposa sai e você pensa, ai caramba, será que ele vai demorar muito? Não é paixão somente, é porque aquela pessoa me produz sensações boas e quando ela sai, o meu corpo sente, eu sinto triste. Agora, se eu tô numa relação, num casamento, no trabalho, na faculdade, e quando eu saio, a sensação é de alívio, essa relação não tá saudável, seja ela qual for. Por quê? A sensação de alívio aparece na nossa vida quando sai alguma coisa ruim. Então, se eu tô aqui precisando pensar o que eu falo, o que eu não falo, eu vou agradar, e eu me sinto sempre nessa sensação que eu tô pisando em ovos, quando essa pessoa sai, eu me sinto aliviada, vai vir uma sensação de alívio. Nossa, tava precisando ainda bem que meu filho vai viajar, tava precisando de 15 dias de férias. Você precisa rever essa relação. Você precisa rever a relação do seu trabalho. Por quê? Porque não tá te gerando coisas boas. Você gasta a maior parte do seu tempo num estado emocional que você não quer. Por isso que quando você sai é alívio. Tudo bem? Então, observe. Observei. Agora você precisa se fazer a pergunta. Eu quero isso? Eu dou conta disso? Eu quero mudar isso ou eu não quero? Hoje eu estava atendendo, o paciente me perguntou uma coisa, eu respondi, na hora eu respondi. Ela falou, eu pensei, nossa, foi dura. Ela me perguntou, eu respondi na lata, assim, eu só voltei. Pá, ela sentiu na hora, ela falou, Ela falou, nossa. Eu falei, não, desculpa. Falei, deixa eu refazer o que eu falei. Me dá a chance. Eu falei, o que você quer? Eu falei, você quer brigar ou você quer resolver? Ela falou, eu quero resolver. Eu falei, não, então o caminho que eu te falei é o caminho que você precisa seguir. A gente tem que se perguntar isso. Eu quero brigar ou eu quero resolver? Eu quero continuar no casamento ou eu quero sair? Eu quero continuar nesse trabalho ou eu preciso mudar? Não, eu preciso mudar. Ok, beleza. Agora uma outra pergunta. Como eu faço isso? Aí eu saio do lugar da indecisão e eu vou para o lugar do planejamento. Por que nós não mudamos a nossa vida? Porque nós não planejamos.
Por que nós não planejamos? Porque não, tem uma coisa antes, tá? Vamos lá. Por que nós não mudamos a nossa vida? Porque nós não suportamos o processo. Por que nós não suportamos o processo? Porque nós não temos planejamento para entender que é um processo. Por que eu não tenho planejamento para entender que é um processo? Porque eu não decido. Por que eu não decido? Porque eu não me faço perguntas difíceis. Então, eu nem consigo sair do meu trabalho, mas eu não consigo falar para mim mesmo que eu não gosto daquilo. Você precisa conseguir verbalizar, se perguntar, decidir. Beleza, decidi. Agora eu planejo, né? Eu brinco que na vida do adulto, nem sempre você consegue fazer mudanças rápidas. Tem hora que você precisa fazer uma transição de carreira. Às vezes isso leva 2 anos, às vezes isso leva 5, né? Ah, eu quero sair do casamento. Às vezes não dá para sair, tem conta para pagar, querido. Tem criança, tem decisões a serem tomadas. Ok, mas eu tenho uma decisão? Tenho. Agora eu faço um planejamento. A gente não muda porque a gente não suporta processo, porque a gente não planeja nada, porque a gente não se faz perguntas difíceis, porque nós somos indecisos, porque nós não sabemos o que nós queremos. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo preocupados com o que o outro vai pensar de nós. Por isso que a geração millennials hoje é uma geração que 45% da geração toma medicação psiquiátrica. Okay? A gente está falando de quase 50% de uma geração que nasceu num período de 15 anos. Está tomando medicação psiquiátrica. Por quê? Porque a gente tinha que ser os bonzinhos da história. Ok? Tínhamos que viver com propósito. Parece que deu tudo errado. Estamos na medicação agora. Ok? Vamos lá, para eu terminar esse negócio aqui. Nem sei meu tempo, gente. Me perdi aqui. Vamos lá. 4º e último ponto, tá? Então, deixa eu recapitular aqui pra gente encerrar. Preciso sair desse padrão. O que eu faço? Preciso aprender a sentir raiva, ok? Preciso aprender a verbalizar os seus limites. Precisa aprender, uma vez que você tem a resposta disso, a se questionar. Eu quero isso? Eu não quero? Eu dou conta? Me faz bem ou me faz mal? E a 4ª coisa que você precisa de autenticidade. Eu te falei lá no início da live que o Winnicott está lá defendendo que a gente vai criar uma persona para estar no mundo, a gente vai criar uma armadura, a gente vai criar uma casquinha para a gente poder estar encaixado. Só que aí você vai chegando perto dos 40 anos e o encaixe vai quebrando. Você vai passando dos 30 e os encaixes vão distorcendo. Por quê? Porque começa a adoecer. Essa é a verdade. O que eu preciso fazer nessa confusão toda? Precisa tirar a armadura. Quem está atrás da armadura? Você. Quem é você? A sua autenticidade. Ah, eu não sei. Ok? Talvez você vai precisar descobrir. Talvez você vai precisar beijar na boca de um homem, beijar na boca de uma mulher. Talvez você precisa ter uma transa, talvez você precisa fazer um teatro, talvez você vai precisar fazer um curso que você nunca fez, talvez você vai precisar ir para um lugar que você nunca foi. Eu não sei, mas busque, né? Descubra, seja autêntico. E aí eu vejo uma coisa assim muito claramente, que as pessoas que vivem com mais autenticidade, elas têm mais brilho e, consequentemente, elas estão o quê? Elas estão menos encaixadas. Ai, ai. A grande maioria dos meus pacientes tem quase um sonho. Eles querem ser normais, a maioria deles. Sabe por que eles querem ser normal? Porque eles não têm encaixe perfeito. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, aí eu fui fazer as contas, eu falei, caramba, mais da metade dos meus pacientes hoje são neurodivergentes, entre pessoas com TEA, altas habilidades e TDAH. E sabe qual que é a queixa constante? Eu não encaixo, eu não tenho encaixe perfeito. Por quê? Porque pensa demais. Eu não tenho encaixe perfeito, por quê? Porque eu tô vendo um mundo que aquelas pessoas não estão vendo. Eu não tenho encaixe perfeito, por quê? Porque minha cabeça, cada hora, pensa numa coisa diferente. Olha só, eu não tenho encaixe perfeito. Eu quero ser o quê? Eu quero ser normal. Só que a verdade é que o encaixe perfeito existe para muitos poucos. A maioria está no encaixe forçado. Senão a gente não estaria tomando tanta medicação psiquiátrica. O que você tem que fazer?
buscar ser quem você é. Quem você é, às vezes nem você sabe. Então, você vai precisar descobrir. Eu sei quem eu sou, o que eu preciso. Chegou na hora de você abraçar sua coragem. E aí eu quero terminar a live falando sobre uma pessoa que para mim é uma pessoa, nem sei se é, tá? Mas as redes sociais parecem que sim. Que é uma pessoa que talvez tenha conseguido viver a vida com um pouco mais de autenticidade. A gente tem um encaixe porque a gente tem medo. Eu não quero contar para minha família que eu sou gay, porque a partir de agora eu ia começar a fazer jejum e oração para eu me converter e voltar para a igreja. Olha só, eu vou ficar desencaixado no almoço de domingo. Eu não quero, né, falar para minha família que eu fiquei estudando não sei quantos anos para um concurso público e eu decidi que agora eu quero fazer outra coisa. Como que eu vou contar isso para eles? Como que eu vou mostrar para o mundo que eu sou uma coisa diferente do que eles imaginaram que eu seria? Porque a nossa preocupação é, se eu for eu e eu não tiver um encaixe perfeito, eu não serei amado. Se eu não for amado, eu vou terminar uma vida sozinha e pode acreditar em mim, um dos maiores medos das pessoas são esses. As pessoas que moram sozinhas temem morrer e serem achadas lá sozinhas. Os idosos temem morrer sozinhos. Sei lá por quê, mas a gente tem medo disso. E ao nosso medo disso, a gente se apega a fazer o que todo mundo faz. A estar encaixado onde todo mundo está. E aí eu quero te indicar, se você ainda não viu, eu quero te indicar o filme do Ney Matogrosso. Porque para mim, a história dele é a história da pessoa que falou, não, eu vou ficar com a minha autenticidade aqui. E que a última coisa que ela perdeu foi o afeto e o amor. Não sei se você viu o filme, se você não viu eu recomendo, se você não viu e você não quer spoiler, você precisa sair da live agora, tá? Se você não liga para spoiler, então você pode ficar. No início do filme, uma das cenas do filme, ele vai mostrar, né, o quanto que ele sofria maus tratos do pai. O pai batia, xingava, né? Aqueles homens militares antigos, rígidos. O filme vai mostrar um pouco disso. E aí tem uma cena do filme que ele fala, né? O pai vira para ele e fala, eu não aceito filho viado. Na minha casa não tem filho viado. E nesse momento ele decide sair de casa, ele pega as coisas dele para sair de casa. E ao arrumar as coisas dele para sair de casa, ele fala, pai, eu não sou viado não, pai. Mas quando eu for, o Brasil inteiro vai saber. O Ney Matogrosso deu uma reportagem, né? O filme dele coloca ele de novo na mídia, eu vi algumas reportagens dele, e ele contou que quando o pai dele morreu, né? Quando o pai dele ficou doente, ele volta, eles se reconciliam, até um pouco antes disso, ele deu uma declaração que de todos os filhos, ele foi o único filho que o pai beijou. E aí o filme tem uma cena que é muito emocionante, que ele tá nesse momento com o pai, e depois o pai morre lá, ou tá muito doente, ele vai conversar com a mãe, e a mãe conta que depois da primeira vez que ele viu o filho no palco, ele chegou em casa, ele colocou o disco do Ney Matogrosso para tocar, e ele falou, meu filho é um artista. A gente teme não ser aceito por quem nós somos, mas a verdade é que nós só seremos aceitos de verdade quando nós conseguirmos ser quem nós somos. Porque enquanto a gente está tentando encaixe e a gente está ilusoriamente encaixado, o que a gente está fazendo é morrendo rápido, não é morrendo devagar, é morrendo rápido. E aí a gente fica desejando ter uma coisa e a gente fica lutando para nunca estar sozinho e sem perceber a gente passa a vida inteira sozinho, porque você está num lugar que você não é você. Existe um preço para você ser autêntico, tem sim. Tem gente que sai, né? Uma época eu estava contando isso para umas amigas minhas, na época que eu fui contar para a maioria das pessoas que eu era gay, uma das pessoas que eu contei virou para mim e falou assim, eu preciso pensar se eu quero ou não continuar sendo sua amiga. Eu pensei, então, mas nesse momento, quem não vai querer sou eu. Se eu estou num lugar que a pessoa não quer que eu seja quem eu sou, é melhor eu não estar nesse lugar. Porque o peso de estar naquele lugar vai me adoecer muito mais do que a coragem para sair. Deixa eu te falar para eu terminar a minha live aqui, que agora eu viajei no tempo mesmo. Mas olha só,
Sabe qual que é o custo emocional para as muitas mulheres que são people pleasers, que vivem agradando todo mundo? Deixa eu te contar quais são o preço que elas pagam por isso. Depressão, ansiedade, fibromialgia, doenças autoimunes. Quem cuida dos idosos dementes são as mulheres. Quem vive menos que os homens para cuidar deles também são as mulheres. Olha só, tem um preço alto que a gente paga para estar encaixado num lugar que nós não estamos encaixados. Então eu quero te dar um conselho, eu não sou de fazer isso não, mas hoje eu vou te dar um conselho para terminar essa live, tá? Pague o preço que você precisar para descobrir quem você é e para ser quem você é. Pode acreditar em mim, vai valer a pena, tá? O custo, no final das contas, que eu pago para ser eu, acaba sendo muito menor a longo prazo do que o preço do encaixe que eu faço todo dia, morrendo cada vez mais rápido, ok?